Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quero ler nesse momento apenas 2 versículos de Romanos 12, versículos 9 e 10. Estamos refletindo nos domingos, nos cultos da noite, sobre as crises da igreja, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Romanos 12, versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos fortalece. Por isso te pedimos, fala conosco nesta hora, que as nossas inquietações, ó Deus, sejam deixadas de lado, nossas preocupações, para que a Tua palavra seja o referencial para a nossa vida. Fala conosco, Pai. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Então, queridos, nós estamos falando um pouco nos domingos à noite, uma série de mensagens sobre as crises da igreja, e nós começamos falando sobre o momento em que a igreja experimentou a comunhão. A igreja de 2000 anos atrás não se parece nem um pouco com a igreja dos nossos dias. A igreja que podemos chamar de igreja moderna, não por não acertar definitivamente, mas por não ter uma preocupação de entender o que realmente vale a pena. Quando nós lemos a linda reunião dos discípulos, depois que Jesus é conduzido aos céus e acontece o derramar do Espírito Santo, lá em Atos 2, você vai entender que muitas pessoas dão a ênfase aos dons espirituais. Fala-se muito em falar em línguas. Pastor, naquela época eles foram batizados no Espírito? Eu disse sim, batismo pelo fogo. Falaram em línguas? Eu creio. Tiveram revelações, sonhos, não sei o que aconteceu exatamente, mas todos os dons que são atribuídos ao Espírito Santo estavam sendo derramados na igreja. Mas onde está essa igreja hoje? Nós temos igrejas que dão uma ênfase demasiada a falar em línguas, outro interpretar. Nós temos tantos moveres estranhos acontecendo na igreja, que alguns eu sou capaz de duvidar que seja do Espírito. Eu tenho sido muito crítico à nossa igreja, no sentido igreja protestante. Independente da denominação, eu olho determinados comportamentos na igreja e pergunto para quê? Por que isso está acontecendo? Qual a finalidade desse movimento? Então, deixando de lado um pouquinho a preocupação com outros movimentos, nós podemos olhar que um fato que aconteceu em Atos 2 foi a reunião daqueles discípulos. Eles estavam amedrontados, eles estavam sem a presença física de Jesus, e ali Deus fez um grande mover. O Espírito Santo foi derramado, eles começaram a falar em outras línguas, aconteceu algo sobrenatural. Pedro se levanta cheio do Espírito, prega a palavra, mais de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque a comunhão existe. Então eu poderia começar dizendo que a crise ou as crises que a igreja cristã tem vivido diz respeito à comunhão. Diz respeito à falta de comunhão. Estamos dando muita ênfase a determinados talentos que Deus tem entregado à igreja. Tem igreja que é especializada, entre aspas, na prosperidade. Tem igrejas que é expulsão de demônio. Tem igreja que é derramado o Espírito através dos dons. Tudo isso precisa fazer parte da vida da igreja cristã. Mas se nós observarmos como Jesus ensinou, a maior importância de existir uma igreja é a comunhão. Quando nós não valorizamos a comunhão, começamos a perder a noção do que é ser cristão. E várias crises abatem a igreja. E sem dúvida, uma crise que abate a igreja moderna é a crise de fraternidade. A fraternidade foi um marco no ministério de Jesus.
Enquanto os judeus tradicionais, os judeus que estavam ali usando a religião para alcançar o poder, afastavam as pessoas, porque só podia participar da religião judaica, um judeu ou nascido no judaísmo, ou tendo pelo menos a mãe judia, não é? Ou sendo abraçado pela religião, mas precisava cumprir todos os ritos. As demais nações eram afastadas da possibilidade de salvação. Jesus, ele muda isso radicalmente, abraçando as prostitutas, os cobradores de impostos, os pobres, os necessitados, os doentes que eram tidos como os amaldiçoados diante de Deus, os leprosos que todo mundo temia, e lógico, natural temer um leproso numa época onde não há remédios para a lepra. Tudo isso está acontecendo e Jesus envolvendo as pessoas, buscando um modo de apresentar a comunhão e derramando o quê? Fraternidade. Nós podemos dizer que o amor de Jesus era tão intenso, que era um amor igualitário, descompromissado, e aí, como diz aqui o apóstolo escrevendo aos Romanos, um amor fraternal. Um amor que não olhava a quem era dado o amor. Um amor que era derramado a todos aqueles que desejavam receber desse amor. E a gente sabe que enquanto Jesus caminhava entre eles, muitas pessoas não estavam ali pelo amor ou pela revelação do reino de Deus. Salvação, muito menos. Os judeus fizeram com que desacreditassem de um Deus que salvava, mas sim de um Deus forte, de um Deus guerreiro, de um Deus que viria montado num cavalo cheio de armas para libertar o povo dos romanos. Eles ensinaram o povo a acreditar nisso. Enquanto que Jesus, mostrando o reino de Deus sendo descortinado de uma forma tão especial, irmãos, através de quê? Do amor que ele tinha como diferencial do seu ministério. Jesus chega ao ponto de dizer àqueles judeus que eles eram muito bons em dizimar, em cuidar das viúvas, mas eles eram péssimos em dar amor. Então Jesus começa aí a mostrar que algo estava errado, e nós sabemos verdadeiramente que a igreja cristã deveria copiar os atos de Jesus. Sabe o que diferencia ou deveria diferenciar uma religião de outra? Ou o budismo, o espiritismo, do cristianismo? A diferença principal está nos seus fiéis. Quando nós falamos da igreja cristã, nós somos reconhecidos pelo mundo, pelas demais religiões, como os fiéis. E às vezes eu fico preocupado se nós continuamos fiéis a Cristo ou nós perdemos totalmente esse rumo. Porque não é tão fácil encontrar o amor fraternal no seio da igreja. Não é tão fácil. Pelo contrário, são muitos interesses e verdadeiramente quase nada de amor fraternal. Então, entre tantas crises que nós estamos conversando, falando, explicando, nós vamos ainda ter alguns domingos sobre outras crises. A crise de fraternidade, ela é muito facilmente identificada. O que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no texto que nós lemos, fala sobre isso. Paulo está puxando a orelha da igreja cristã formada em Roma e perguntando: onde está o amor de vocês? O que realmente representa amor para vocês? Verdadeiramente vocês têm esse amor pronto para ser praticado? E naquela época é como se ele dissesse: vocês têm coragem de praticar o amor de Jesus? Vocês têm vontade para praticar esse amor? Vocês têm realmente uma atitude ativa, uma participação para dar amor a um mundo tão perdido como esse? E olha que nós estamos falando de uma carta que já completa os seus 2000 anos. Como está a igreja hoje, irmãos? Nós podemos pensar sobre isso e nos incluir nessa questão da igreja. Nós participamos, nós somos parte integrante da igreja. E quando eu critico, num bom sentido, a igreja, eu não critico o formato que Jesus trouxe, pelo contrário. Eu critico o distanciamento desse formato original. O que era a igreja para Jesus? Chamar pessoas, anunciar o reino de Deus, abrir mão de alguns valores da sua época, da sua cultura. Se a igreja moderna não abrir mão de alguns valores seculares, ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser uma reunião de pessoas interessadas em qualquer coisa, menos em salvação.
Se a igreja não abrir mão dos valores seculares do nosso tempo, queridos, coisas que o mundo proclama e a igreja abraça, ela perde o sentido de ser chamada igreja cristã. Ela é um aglomerado de pessoas, talvez com um único objetivo. E eu repito, modo que várias igrejas se apresentam em diversas religiões no mundo, tem um objetivo comum. Pode ser chamado de igreja, mas não de uma igreja cristã. Nós estamos aqui lembrando que nós precisamos nos esforçar um pouco mais para sermos achados em amor. A palavra de Deus nos pergunta, quando Cristo voltar, vai encontrar amor na terra? Quando Cristo voltar, vai encontrar amor entre nós? Precisamos pagar um preço, queridos, para que esse amor não seja extinto definitivamente. A igreja cristã, então, está vivendo esse momento difícil quanto ao amor fraternal, e eu quero ler novamente o versículo 9, que diz: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ora, amor e ódio estão aqui relacionados, né? Você percebe que há um paradoxo de palavras, uma relação de amor e ódio, que parece água e óleo, não se misturam. Mas isso não é uma verdade verdadeira, verdadeiramente. O amor, ele precisa ser apresentado, mas deixando claro que o ódio está lado a lado, e amor e ódio caminham lado a lado. O que faz a humanidade num determinado momento, hoje, ao assistir TV, em poucos minutos, eu sou bombardeado pelas notícias e parece que são as mesmas, mas não são, elas se multiplicam. A mãe que mata a criança porque chorava demais. Amor e ódio, lado a lado. Uma fração de segundos, um momento, uma linha tênue, algo que não dá para identificarmos, e a psiquiatria, a psicologia e os espiritualistas tentam identificar o que faz alguém que deveria derramar amor sobre a vida do outro, no momento derrama ódio a ponto de matá-lo. Não dá para entender isso, mas dá para a gente avaliar um pouquinho o que está acontecendo, essa confusão tão grande do que significa realmente amar. Paulo diz que o amor da igreja tem que ser sem hipocrisia, ou seja, não pode ser carregado de interesse. Uma mãe que dá à luz a um filho precisa ser lembrada que a criança vai fazer xixi na hora errada, vai chorar a madrugada toda, vai requerer dela comida, trabalho, esforço. Do contrário, não pode nem ter filhos. Mas quem sou eu para dizer isso para ela? Se o próprio Deus deu a ela a liberdade de ter filhos, verdadeiramente esta mulher deveria se lembrar de Deus que deu esse amor para ela. E que ela não consegue duplicar, replicar esse amor na vida de uma criança. Nós podemos dar muitas desculpas, nós podemos dizer que ela surtou, nós podemos dizer que foram os demônios, nós podemos culpar a todos, menos a Deus. Porque literalmente o amor não está imbuído nesta ação. O amor que Paulo diz que a igreja precisa ter é um amor sem interesse, porque o amor interesseiro, ele é maligno. Quando duas pessoas se encontram, uma jovem decide casar, o que o pastor aconselha, entreguem o amor de vocês. Não requeira do outro o amor do outro, porque você não sabe o quanto ele tem para lhe dar. Dê você o amor, ofereça-se ao outro. Faça o que Deus fez por nós, o que Jesus esperava de uma humanidade, queridos. O que Deus espera dessa humanidade. Veja que verdadeiramente Paulo vai trazendo o entendimento que o amor interesseiro é um amor hipócrita. E nós sabemos o quanto é difícil amar descompromissadamente. Nós somos tentados a dar amor se alguém der amor de volta. Muitas vezes as pessoas querem experimentar o que é dar amor se o outro der amor primeiro. Quando nós observamos os momentos comuns da vida, né? Você já percebeu como as pessoas estão, por exemplo, no trânsito? Elas são ferozes.
elas entram num estado de egoísmo dentro do seu automóvel, né? E vão se achando no direito de terem as prioridades. Aí você vê alguém brigando contra alguém, mas basta um dos dois levantar a mão e pedir desculpa, a possibilidade de não haver nenhuma discussão é muito grande. Porque esse pedido de desculpa nada mais é do que o amor sendo derramado. E nem necessariamente a pessoa que pede desculpa, ela tem culpa. Porque o amor é sem interesse. Quando nós pensamos no amor, pensamos no perdão, pensamos na paz, pensamos nos sentimentos bons que deveriam nos envolver. É o que nós falamos de entregar-nos para os outros. E aqui Paulo vai falar da honra, mas o apóstolo Pedro, não precisa abrir a sua Bíblia, vai estar aí na TV. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja que o apóstolo Pedro, ele concorda com o apóstolo Paulo no assunto amor sem interesse. Está aqui imbuído a cordialidade, a presteza. Volte lá em Romanos 12, versículo 10, quando está escrito: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. A humanidade não consegue entender essa palavra. A humanidade ama o momento de ser honrada. Quem tem o coração pronto para abrir mão da honra que lhe é de direito em detrimento do amor pelo outro? Você já viu alguma autoridade não exigir a sua honra? É natural. A humanidade vive para crescer, prosperar, ser alguém, ter um nome na história e, se possível, registrar o nome na história. Mas tudo isso é tão frágil que a gente não percebe que a história vai se apagando. A história se apaga, e se não tiver quem registre a história, ela morre. Se não tivermos os arqueólogos para resgatar a história, os historiadores para pesquisar a história, ela já teria morrido há muito tempo. Veja que tudo isso é muito frágil, enquanto que o amor que Pedro e Paulo estão aqui explicando através das suas cartas, mostram o contrário. Diz que esse amor é tão permanente que faz com que seja envolvente. Olha que coisa linda. Versículo 13 aí de Romanos 12. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Veja que essa palavra é muito usada para a gente fazer o bem entre nós. Eu não tenho dúvida que qualquer um ajudaria o outro aqui nesta igreja se souber que ele está passando alguma necessidade. Mas você teria o mesmo ímpeto de ajudar aquele que você não conhece, nunca viu? Ou primeiramente você julga aquela pessoa? Porque é muito comum julgarmos. Quando algum transeunte, alguém maltrapilho se aproxima de você, a primeira coisa que fazemos é julgar quem a pessoa é. É difícil a gente dar amor assim. Mas, segundo a palavra de Paulo, Pedro e de Cristo com as suas ações, nós deveríamos amar a todos de igual forma. Mas, pastor, o mundo está diferente. Sim, eu concordo, principalmente no que diz respeito ao amor. O mundo não oferece amor. E onde nós podemos então encontrar, ou deveríamos encontrar, um amor não fingido, um amor sem hipocrisia? Na igreja de Jesus Cristo. Você já passou por alguma situação? Eu tenho umas 2 décadas, quase indo para a 3ª década de conversão, e já presenciei, já vivi isso, né? Quando 2 irmãos se conhecem e um diz assim: olha, se você precisar de algo, é só me ligar. E aí você liga, o telefone dá na caixa postal. Ou quando não, ele disse que era para eu ligar, mas ele não me deu o número. Não é um amor, é um fingimento. É um modo de mostrar que você é cristão, só que não, você não é. Porque Cristo é empático, Cristo é envolvente.
Cristo quer ajudar a resolver o problema, Cristo quer abraçar. E a igreja deveria estar aqui pensando, na sequência do versículo 13 diz, pratiquem a hospitalidade. Se eu der amor, eu tenho que praticar a hospitalidade. Você lembra do bom samaritano na parábola de Jesus? Que ele passa e é samaritano e vê um judeu, samaritanos e judeus não se dão. E na história, na parábola, na ilustração, Jesus diz, olha, mas foi justamente um samaritano que acudiu o homem necessitado. Ele não apenas deu a assistência inicial, mas como levou ele até uma hospedaria, pagou pelo curativo e depois voltou para saber se estava bem. Enquanto que o sacerdote não fez isso, o levita não fez isso, o que Jesus estava dizendo através dessa parábola? Que o verdadeiro amor foi dado por um samaritano, e ele escandaliza os judeus. Como assim um judeu não dá amor e o samaritano dá? É exatamente isso, irmãos. Às vezes nós encontramos em outras religiões mais amor do que no próprio cristianismo. E não falo só de pessoas que têm a caridade como o cartão de visita. A caridade faz parte, mas o amor vai além disso. O amor envolve uma assistência total, um esforço para curar as feridas. É bem diferente. E nós estamos vivendo essa crise por quê? Principalmente pela ideia do poder. Versículo 14 diz assim, abençoem aqueles que perseguem vocês. Olha aqui. Abençoem e não amaldiçoem. Meu Deus. O que Paulo está exigindo da igreja romana é muito forte. O que Paulo realmente está dizendo é que eles só podem ser chamados de cristãos se eles não se praguejam contra o inimigo. E entende que quem cuidará do inimigo é Deus e não nós. Quando eu leio isso, eu me pergunto, e hoje é um dia de fazermos reflexão sobre a nossa vida, se nós não estamos verdadeiramente atropelando o cristianismo. Se nós não estamos vivendo um ambiente tão egoísta que nós não amamos nem sequer aqueles que nos amam, que dirá os que não conhecemos. Se nós não conseguimos amar os que nos amam ou que vivem no mesmo teto que nós, meu Deus, como vamos amar aquele que não conhecemos? Continua lendo aí comigo, Romanos 12, versículo 17, diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, olha aí, a nossa parte, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Olha o que Paulo está trazendo, que era o assunto principal de Jesus. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É o mesmo que dizer, em outras palavras, ele vai ficar tão confuso, ele não vai entender por que ele desejou o mal e recebeu o bem. E é nessa hora que Cristo é relevante. Quando um cristão faz algo que surpreende o mundo positivamente, Cristo é evidente. O cristianismo entra em evidência pela prática do bem, e não deveria ser, como tem sido nos últimos dias, pela prática do mal, pelas práticas que destroem a moral da igreja, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que o crente está imitando o mundo. Sabe aquela expressão crente e mundo? É estranho essa expressão, mas é música do mundo, é roupa do mundo, é o jeito do mundo. Essa expressão nasce porque tem que haver uma diferenciação. O crente, ele precisa viver em Cristo, enquanto o mundo longe de Cristo o tempo todo. Então, como nós podemos, queridos, dizer que somos cristãos se estamos copiando o mundo em todas as coisas? É muito comum acharmos graça na desgraça que o mundo proclama, mas dentro da igreja, eu fico às vezes pensando se eu não estou enlouquecendo quando eu assisto alguns vídeos que mostram o comportamento da igreja.
O modo da igreja se comportar não é um modo que demonstra o amor de Cristo. Pelo contrário, porque amor tem a ver com respeito. E quando não há um comportamento respeitoso na igreja, não tem amor. E se não tem amor, não tem nada de Cristo na igreja. Se eu quero fazer com que a igreja se pareça com o mundo no seu modo de agir, nas suas expressões, para que eu preciso de uma igreja? É melhor ficar no mundo. O que verdadeiramente deveria ser atrelado é o amor que traz uma série de comportamentos e dentre eles o respeito. Respeito ao outro mesmo que discorde. Respeito às autoridades mesmo que corrompidas. Respeito ao outro mesmo quando este está perseguindo você. Não dá para entender como alguns cristãos odeiam outros cristãos. É inadmissível. É falta de conversão. Talvez eu poderia espiritualizar e dizer, estão endemoniados. E olha que eu não estou falando de cristãos de linhas teológicas diferentes. Estou falando, às vezes, cristão da mesma igreja. Você já esteve? Aqui não. Aqui todo mundo é santo, irmão. Aqui é uma bênção, isso aqui é um céu. Mas lá fora eu já ouvi falar de igreja que um cristão não fala com o outro. E eu digo, toda igreja corre o risco de, quando Jesus voltar, ficar. A começar pelo pastor que não disciplina. A começar pelos irmãos que promovem a discussão. E aí, outros que abraçam e aceitam como normal. Pastor, as pessoas não se dão. Como assim, irmãos? Como assim, se Paulo está dizendo que o amor tem que ser fraternal e não pode haver hipocrisia? O mesmo amor que Cristo liberou, entregando-se na cruz por nós, deveria ser a nossa entrega pelo outro. Por isso, Paulo está dizendo que nós devemos dar a honra de preferência aos outros. É muito mais do que uma questão de educação ou de princípios de uma sociedade. É muito mais do que isso, irmãos. A fraternidade tem que ser exercida exatamente no momento em que o mundo faria o inverso. No momento que seria, na ideia secular, amaldiçoar, espraguejar, nós deveríamos abençoar. Deveria ser assim. Quero ler então os versículos 15 e 16 que diz: alegrem-se com os que se alegram. Não pode entrar aqui inveja, ciúme, ok? É alegria com os que estão alegres. E chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha aqui que extraordinário, que exige de nós um esforço um pouquinho maior. E olha que você nem precisa, como diz o apóstolo Paulo, dar o seu corpo para ser queimado. Não é esse sacrifício que Cristo pede. Talvez o maior sacrifício que a igreja precisa aprender a praticar, a agir, a fazer, é o sacrifício de dar amor. É impressionante. E é por essas e outras que a crise de fraternidade aumenta. Quando lemos Jesus lá em Mateus 24, versículo 10, coloca para nós na TV, diz assim: nesse tempo, Jesus falando dos tempos vindouros, e eu creio que ele já está entre nós, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Que o nosso amor não se esfrie, nem para com Deus, nem para com os irmãos. Porque o que nós estamos vendo nos últimos dias é quase que a ausência total de amor. O que há é um interesse. E esse interesse, aos olhos de Deus, não poderia haver dentro da igreja, ou de qualquer igreja, ou de qualquer religião que promova o amor. Não deveria existir, irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer é vencer o mal. Versículo 21, não se deixe vencer o mal. Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E o que o mundo ensina? Se alguém vier com o mal, aumente o limite, aumente o poder da maldade.
E não é isso que Cristo quer para a sua igreja. Aí eu digo que a igreja está entrando em crise. Vou ler de novo lá o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Esse ódio pelo mal é exatamente o que Jesus diz quando Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Odeia o pecado, a raiz, a malignidade em si, Deus odeia e nós devemos odiar. O que eu vejo hoje é a igreja achando graça naquilo que é pecado, aceitando as coisas comuns desse mundo, ao invés de dizer, não, isso não queremos para a nossa vida, isso não faz parte da minha vida, para isso eu digo não. A igreja não está vivendo isso, irmãos. A igreja está muito parecida com o mundo e não conseguimos entender o que está acontecendo. Paulo está dizendo, a igreja está entrando em crise de fraternidade. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, diz respeito ao amor. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Como o mundo vai saber que eu sou discípulo de Cristo? Se tiverem amor uns aos outros. Se a igreja não mudar o seu comportamento, ela será irreconhecível. O mundo já não conhece a diferença de igreja, né? Porque enquanto numa igreja não pode nada, na outra pode tudo. Então o mundo já está confuso. Às vezes, nos meus trabalhos seculares, há tempos atrás, eu dizia, eu sou cristão, eu sou crente. E as pessoas traumatizadas pelo sentido de ser igreja me perguntavam, mas sua igreja é como? Eu digo, vamos lá, você vê, não, eu tenho medo de ir lá, e aquela coisa de empurrar, de cair, de expulsar demônio. Eu digo, não, calma, nem toda igreja é igual. Outro diz, mas pastor, irmão, diziam assim, irmão, eu tenho até medo de entrar numa igreja. E eu respondi, eu também. Por isso eu só entro na igreja que eu conheço. Porque tem lugares que dá medo de entrar. Você não sabe se está entrando numa igreja ou num lugar de guerra. Até porque o povo tem umas espadas invisíveis, já viu assim, umas coisas assim. Você não sabe se vai ser atingido, diz, opa, eu vim aqui para viver a paz, não a guerra. E o povo parece estar marchando. Eu entrei numa igreja que o povo marchava, irmãos. E eu fiquei sem graça, porque eu não servia o quartel, então eu não sabia marchar, né? Mas o povo marchava, a igreja fazia barulho, o chão tremia. O pastor marchava e a igreja marchava. Era uma coisa assim, até folcloricamente falando, bonita de se ver, né? Era uma coisa interessante de dar para os psiquiatras estudarem. Não sei, era uma coisa, no mínimo, peculiar. Mas eu não me senti numa igreja. E eu falo isso não apenas como uma crítica, mas um cuidado que nós devemos ter. Eu me lembro certa vez que um irmão conhecido, no início da minha conversão, me chamou muito para conhecer a igreja dele, e eu, desde que me converti, eu sempre fui muito fiel à igreja que eu frequentava. Eu passei por 2 outras denominações antes de chegar na Nova Vida, estou mais tempo na Nova Vida, fui ordenado pela Nova Vida, mas eu passei por 2 outras boas denominações, saí porque Deus realmente me deu uma outra direção, mas eu aprendi muito nas outras igrejas, e num determinado momento eu sempre frequentava os cultos daquela igreja que eu estava. Se o culto era de manhã, noite, terça, quinta, eu não ia a outra igreja. Eu podia ir num dia que não tivesse culto na minha igreja, mas se tinha culto na minha igreja, era aquela igreja que eu tinha que frequentar. Esse era o meu modo de pensar quando eu me converti. Mas tinha um irmão que insistia muito, vamos lá, vai acontecer, o profeta vai falar, e o azeite vai descer. Eu pensei que eram expressões simbólicas, mas eles levavam isso muito a sério. Até um dia que entramos lá na igreja, aí eu me senti muito estranho, assim, pelo barulho. Não era uma música, era um barulho. Eu como gosto de música, os instrumentos estavam desafinados, e eu ficava me perguntando, será que eles não podiam pelo menos aprender a afinar um instrumento para dizer que são músicos? Irmãos, nós temos que ter senso de crítica, né? Você pode fazer uma comida e todo mundo comer na sua casa, mas para você botar um título de mestre cuca, você tem que se esforçar para saber cozinhar. É bem diferente, né? Então eles estavam lá promovendo aquilo, e isso era a promoção da igreja.
E eu estou meio incomodado, um movimento estranho, diferente da igreja que eu estava participando na época, e num determinado momento o pastor disse, agora vai. Quando ele falou, agora vai, as cadeiras de plástico brancas foram removidas, o salão ficou vazio, todo mundo em pé, vem um outro trabalhador, joga um tapete, abre o tapete assim por trás das pessoas, ele diz, façam fila, e ficava uma pessoa longe da outra, porque cada hora que ele derramava o azeite, e era azeite de verdade, tinha marca e tudo, sabe? Não lembro se era andorinha, galo, não sei, mas tinha uma garrafa de azeite, que ele escolhia o modo que ele ia derramar o azeite. Parece cômico. Alguns ele derramava na cabeça, alguns ele mandava abrir a boca, derramava dentro da boca da pessoa, alguns ele espirrava na roupa da pessoa. Queridos, eu vivi isso não é vídeo. E algumas pessoas caíam. E aí eu vi que esse negócio de cair é verdade. E só não me pergunte se esse negócio é de Deus, porque os trabalhadores seguravam e às vezes não conseguiam segurar pessoas pesadas. Parece cômico, mas o culto era baseado no movimento. Eu entrei e saí com desejo de ouvir Deus falar comigo. Fiquei triste, irmãos. Eu achei de uma imaturidade, eu não vi maldade, eu vi falta de amadurecimento espiritual com as coisas de Deus. Não vejo nenhum problema em você chorar, sorrir, pular, se alegrar, mas há tempo para todas as coisas. Se o louvor é animado, qual o problema de você pular, dizer glória a Deus? E se o louvor faz você chorar, chore, isso faz parte do momento. Passou esse momento, o que nós estamos fazendo? Estamos ouvindo Deus falar, a mensagem está sendo pregada, então não dá para conciliar o grito de gol quando o jogo nem começou. Você já foi num jogo de futebol? Você só pode gritar gol se acontecer o gol. Se você fizer, antes do juiz apitar a partida, você começar a gritar gol, 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 vão tirar você de lá, vão dizer que você é louco. Na igreja não é diferente. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que é tempo de chorar e é tempo de sorrir. Então, quando eu entendo um pouquinho, busco entender essa falta de amor fraternal, essa crise que a igreja está evidenciando, isso não é apenas entre irmãos. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 14, está escrito, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Veja o que ele diz. Passamos da morte para a vida, mudamos o nosso comportamento, porque agora amamos os irmãos. Olha, quem não ama, permanece na morte. Quem está escrevendo? O apóstolo João. Todo aquele que odeia o seu irmão é o que, irmãos? Olha, Jesus Cristo. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ele só não matou o corpo, mas ele quer matar espiritualmente as pessoas. Porque o ódio é algo presente nele. Então, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É o que Paulo dizia, o amor seja sem hipocrisia. Quando Cristo morreu, ele não morreu para sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ele não morreu para os judeus, ele era judeu, ele nasceu no judaísmo. Ele não morreu por alguns, ele não morreu por este ou por aquele, ele morreu por todos, incluindo os pecadores, como eu e você um dia fomos. Ele morreu por todos nós, queridos. Então esse amor precisa ser copiado, e se a igreja não entender isso, ela vai se afundando a cada dia mais por falta desse amor verdadeiro. O mesmo João, primeira carta, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No início da minha vida pastoral,
eu adquiri um hábito, os mais antigos vão se lembrar do que eu vou dizer. Quando eu estava em paz, eu dizia, ô irmão, né, dava o nome, chamava a pessoa pelo nome. Mas quando eu estava aborrecido, eu dizia assim, amado. Quando eu dizia amado, eu estava furioso com a pessoa. Mas eu havia aprendido que eu precisava dar amor, então eu chamava de amado. E aí criou essa expressão. Quando eu chamava alguém de amado, as pessoas já falavam, ih, pastor, vai levar para o gabinete. Aí eu me corrigi. Hoje eu chamo todo mundo de amado. Quando eu estou feliz ou quando eu estou com raiva. O que eu não posso deixar de dar? Amor. Então é melhor chamar todo mundo de amado. E eu estou na rua, digo, tudo bem, amado? Tranquilo? Está tudo bem, tudo bem. Porque eu tenho que mostrar amor. Mesmo que eu tenha que lutar contra mim mesmo, porque a minha natureza não vai dizer isso. A minha natureza vai dizer o contrário. Estou no mundo em que me diz que a vingança faz parte, que o ódio é comum, que nós podemos nos irar, nós só não podemos pecar, mas ter a ira, a gente pode se irar. Irmãos, cuidado com as ações, porque o modo que você reage é verdadeiramente quem você é. A diferença entre agir e reagir. O cristão, ele foi ensinado a agir em amor. Mas quando ele é atingido, ferido, magoado, como ele reage? Qual é a reação desse crente? Reagir em amor é mais difícil que agir em amor. Porque agir demonstra a primeira ação. Reagir é uma ação de volta, é uma contrapartida. É quando Jesus diz, se alguém quiser lhe roubar a sua capa, dê a outra para ele também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande 2. Você entende isso? Deveríamos entender todos nós. Então, pastor, o que nós precisamos para sair dessa crise de fraternidade? Lembrar que Deus é amor. Nós só estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado e unigênito, Jesus Cristo, para que a gente não pereça, mas apenas creia que o amor dele continua sobre nós. Evangelho de Mateus, quero encerrar nesse texto, fala sobre obediência de coração. Perdão, Evangelho de Marcos, capítulo 12, não de Mateus. Marcos 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu, o principal é, escute, Shema, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo com a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Porque eles faziam perguntas capciosas. A pergunta capciosa é aquela que a pessoa já sabe se a resposta combina, cai bem. E se não combina, não quer ouvi-la. A pergunta capciosa é aquela que é feita muitas vezes quando nós já sabemos a resposta. A pergunta capciosa é aquela que tende a levar a pessoa a confessar algo que ela não gostaria de confessar. Ou mostrar que ela não sabe a resposta. A pergunta capciosa é a pergunta maliciosa.
E as pessoas perguntavam muitas coisas para Jesus para tentar desmascarar aquele homem que se dizia filho de Deus. Mas a maior resposta de Jesus não foi por palavras, foi quando ele se entregou naquela cruz para morrer por todos eles. Ali ele deu a resposta que todos nós precisamos: amor de fato. Não se permita entrar nessa crise de fraternidade e amor que a igreja vive nos dias atuais. Se não amarmos os que estão ao nosso redor, como amaremos o mundo que está lá fora? Se a nossa vida não for realmente declarada em amor, nós somos hipócritas. Talvez essa seja uma palavra para refletirmos antes de participarmos da mesa. Porque quando Jesus reuniu os seus 12 discípulos, lá estava um homem que estava pronto para entregar Jesus à morte. E sabe o que Jesus fez? Amou. Amou Judas. Amou Pedro, que ia negá-lo 3 vezes. Ame também. E sobre a cabeça dos inimigos, Deus colocará brasas vivas. Se nós declaramos que pertencemos a esse Deus, então nós precisamos amar. Vamos nos colocar de pé? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu creio que através desta reflexão, desta palavra, você possa entender o quanto deseja ou precisa estar preparado para aquele grande dia. Dia em que o Senhor há de procurar em nós o amor verdadeiro, e se não encontrar, não faremos parte do seu reino de amor. Ame uns aos outros, ame a Deus, ame a você mesmo. Se você tem sido instruído a dar amor para que a sua vida vá bem, então não pense nada diferente disso. Se você não conseguir amar o suficiente, peça a Deus forças. Peça ao Senhor que te ajude a liberar perdão por aqueles que os perseguem. Peça ao Senhor para que você não entre nessa crise de fraternidade que está a igreja envolvida. Não queremos fazer parte de uma família de fé com interesses em receber coisas de Deus. Não estamos aqui para que Ele faça nada, estamos aqui porque Ele já fez tudo o que precisávamos. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, obrigado por esse momento que temos na Tua casa, Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor primeiramente nos amou. Nos dê força suficiente, entendimento quanto à Tua palavra, para viver em comunhão uns com os outros, e até mesmo quando não entendemos o agir do outro, até mesmo quando julgamos que temos amigos e inimigos, independente disso, Senhor, que possamos dar amor a todos os homens, que a Tua igreja seja reconhecida por esse amor. Que a Tua igreja viva de fato esse amor, um amor sem hipocrisia, o amor liberado em paz, o amor que é semente, que multiplica e traz mais amor às nossas vidas, Pai. E muito obrigado pela Tua entrega naquela cruz. Mediante a Tua palavra podemos cantar e dizer que estamos preparados, compreendendo o que devemos fazer. Em obediência à Tua palavra, devemos amar uns aos outros, em nome de Jesus.